Um desafio de house flipping aparecendo por aqui. O que é o house flipping? Comprar, reformar e revender, com o objetivo de ter lucro no meio dessa transação. O que acontece? Esse apartamento aqui foi comprado com esse objetivo. Para que a gente pudesse fazer essa compra, a gente precisava que ele tivesse no valor de mercado abaixo. Esse empreendimento aqui, ele é um empreendimento muito bem localizado, em Porto Alegre, muito próximo de um outro empreendimento, muito próximo que eu digo, menos de 500 metros, de um outro empreendimento que a gente tinha conseguido mais de 40% de lucro. A gente já entendia que a localização, que é aquele item que a gente não tem como mudar depois que a gente compra o imóvel, era uma localização muito potencial. Então, basicamente, o que a gente precisava fazer era comprar esse imóvel bem, porque lá na frente a gente já sabia que a gente conseguiria revender. É um imóvel de mais de 140 metros quadrados, isso significa que a nossa reforma é bem cara. Mais ou menos o cálculo que a gente faz hoje de reforma é uma reforma de R$ 1.600 a R$ 1.800 por metro quadrado. Se a gente for fazer o cálculo nessa metragem, a gente vai estar estimando lá na frente 270 mil em reforma. 270 mil em reforma de um apartamento de mais de 50 anos. Ou seja, era uma reforma gigantesca. A gente teve algumas sortes que a gente já sabia na hora da compra do apartamento. Como, por exemplo, existia um laminado em cima de um parquê de IP, um parquê caríssimo. Óbvio que a gente reaproveitou. Mas a gente tinha dois itens muito caros para se reformar: cozinha e banheiros. E na verdade era uma cozinha, 2 banheiros e mais um lavabo. E a nossa cozinha era uma cozinha gigantesca, é uma cozinha que tem espaço por mim. A gente já está agora com a obra pronta. A obra pronta para a entrada da marcenaria, para a entrada dos acabamentos finais. Quando a gente prepara um apartamento para house flipping, o que a gente faz? A gente entrega cozinhas e banheiros 100% equipados. Por quê? Porque são aqueles ambientes que as pessoas não podem entrar e morar se eles não tiverem funcionamento. Então isso é um ponto muito importante. A cozinha ela vai ter equipada desde marcenaria até cuba, torneira e todos os eletrodomésticos. Você pode não estar cozinhando. E os banheiros também, tá? Totalmente equipados, já podendo entrar para tomar banho. Sim. Vamos conhecer agora o apartamento gigantesco e começar a imaginar como vão ser os ambientes, porque já eu vou poder mostrar para vocês. A marcenaria está entrando hoje e a gente vai ter que ter uma transformação muito rápida, porque no final desse mês a gente precisa entregar esse imóvel para o mercado. Eu vou começar por onde eu estou, pelo dormitório, mas aí depois a gente refaz o caminho. Vou começar aqui pela suíte principal, tá? E a suíte principal é uma suíte muito grande. A gente sempre tem que imaginar os ambientes. Isso é uma das coisas que quando a gente colocar esse imóvel no mercado, todos os ambientes vão ter QR Codes, onde a gente mostra desde a planta baixa até os ambientes no 3D, como se fosse uma maquete eletrônica. Então a gente enxerga ele físico, sem nada, mas a gente tem a possibilidade também de fazer um tour virtual nos ambientes que não vão estar equipados. Vamos dar entrada, tá? Entrando no dormitório da suíte principal, aqui essas escadarias foram trocadas, porque a gente tinha um problema muito grande de acústica. Essa rua aqui é muito movimentada. A gente tem um dormitório enorme, onde nós projetamos a cama naquele lado, um closet aberto para acesso para o banheiro, e aqui desse outro lado a gente já deixou as esperas, tanto de passagem de lógica para uma televisão, tomada e ar-condicionado. Observação, sim, o ar-condicionado ele vai direto para a cama, mas a gente não tinha outra parede para colocar o ar-condicionado. As portas vão ser instaladas essa semana já, a gente teve que trocar todas elas. E esse daqui é um super banheiro gigantesco. Algumas observações que são interessantes a gente falar sobre esses ambientes que a gente vai deixar 100% equipados. Banheiros a gente sempre deixa os revestimentos só dentro do box. Isso é um ponto bem importante porque acaba que a gente consegue reduzir o custo de não ter revestimentos em todas as paredes, mas todas as paredes a gente acabou fazendo uma pintura de tinta branca super lavável, porque bateu alguma coisa é mais fácil e a gente não tem problema nenhum na questão de umidade. Um ponto também que eu quero chamar a atenção, principalmente desse banheiro aqui. Olha só, ali ó, tá o nosso chuveiro. E eu botei o monocomando desse outro lado, porque daí o que acontece? A gente abre a porta do box, liga o chuveiro por aqui e a água vai cair ali do outro lado, ó. Então a gente não precisa se esticar, muito menos
se molhar. Entendendo aqui o banheiro, vaso sanitário, nós achamos pontos de ducha higiênica. Aqui a gente vai ter uma bancada toda em L, onde embaixo vai ter marcenaria, em cima vai ter espelho e alguns nichos. E claro, uma pedra de bancada. Outros acabamentos, outros detalhes. Dá uma olhada no nosso ralo aqui. A gente colocou um ralo oculto, que tem que ser feito com o mesmo acabamento do porcelanato. E o nosso box, ele tá com essa muretinha que a gente também fez em pedra, para não ficar na mesma altura um do outro, só colocar uma mureta de pedra natural. Essa mureta aqui é alvenaria, revestimento, e aqui em cima ainda vai uma pedra, a mesma pedra da bancada. Aqui, ó, a gente tem essa diferença de desnível entre o piso parquet e esse piso do banheiro. A gente vai colocar esse mesmo acabamento de piso do banheiro, um porcelanato, levemente inclinado para cá. Saindo do dormitório principal, da suíte master, a gente entra pro banheiro social. No banheiro social nós colocamos um piso um pouquinho diferente. O vaso sanitário já é logo em seguida aqui da porta de entrada. Nós não conseguimos deslocar, tá? Então a gente ainda tem todo aquele espaço lá que pode ter até um armário. Aqui dentro do box, aquela mesma ideia de deixar o monocomando de um lado, o chuveiro de outro. E nesse daqui a gente colocou um revestimento diferente do revestimento do piso. E desse outro lado, a gente manteve essa parede de alvenaria aqui, que até não precisaria manter, mas como era uma divisória de box, para ter a bancada aqui, uma bancada de marcenaria baixa, mais um espelho alto. Saindo aqui do banheiro, esse banheiro social é o que atende os outros dois dormitórios. Aqui está o dormitório 2, que é enorme também. Todos os pontos de ar-condicionado, pontos de tomadas. Aqui, ó, a gente faz a instalação de trilhos. E nós fizemos também a troca dessas esquadrias. Nós trocamos as esquadrias em todos os dormitórios. Por quê? Porque a gente sabe que é um apartamento de alto padrão. É um apartamento que as pessoas vão se incomodar com o barulho. E isso não pode ser um impeditivo na hora de uma revenda. Por isso que a gente chegou na conclusão, no meio da obra, que nós precisaríamos sim trocar as esquadrias. Só que a gente conseguiu trocar muito rápido, num prazo entre contratação e entrega de 20 dias. E eu vou mostrar aqui um detalhe para vocês que é bem interessante, que a gente tem os armários embutidos. Vamos ver? Aqui, essa parede aqui é um nicho que existe do outro lado do dormitório, que nem esse nicho aqui. Então aqui a gente tem esse espaço determinado para um armário. E a mesma coisa acontece ali no outro dormitório. Esse aqui é o dormitório 2 e a gente segue pro dormitório 3, que a gente também consegue ver o recuo ali da parede. E os dormitórios, eles têm um tamanho muito parecido, também com troca de esquadrias, trilhos brancos na iluminação, ponto de ar-condicionado, e aqui ainda a gente vai colocar em todo o apartamento rodapé de 7 centímetros branco, um rodapé para não ter muito destaque. E aqui é a nossa super circulação, que a gente também consegue ver toda a troca que a gente fez de toda a elétrica. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não enxergam, mas a gente precisa mostrar. Por quê? Porque tá novo. É um apartamento novo num empreendimento antigo. E aqui a gente tem toda a nossa circulação, que nós também colocamos esse mesmo acabamento de trilho. Falando em iluminação, o que a gente faz? Em todos os ambientes quentes, que são os dormitórios, sala de estar, sala de jantar, iluminação quente. São os ambientes que a gente precisa ter aconchego. A iluminação quente são de 2.700K até 3.000, tá? Nada além disso. Nos banheiros, se vocês forem ver, se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que a iluminação principal, que são os perfis de LED, eles estão no 4.000K, que é o tom neutro, aquele tom que não distorce nada da iluminação. Já para vocês não voltarem no vídeo, vamos lá ver como é que é essa iluminação. Ó, a iluminação do banheiro, se vocês forem ver, a gente tem a iluminação principal, que é esse perfil aqui, de uma cor diferente daquela iluminação ali do box. Aquela iluminação é quente, essa daqui é neutra. Acho que pela imagem a gente consegue até enxergar. Saindo então de toda a área íntima, a gente vai entrar
na nossa área gigantesca, sala de estar e jantar, em seguida a cozinha. Aqui tá toda a nossa parte de jantar, o que a gente estima que seja o jantar, na verdade. A gente consegue ter uma boa medida de mesa de até 10 lugares, conseguiria botar um aparador por aqui. E daí aqui desse outro lado, a gente tem todo mais um espaço de estar também. O que eu imagino? Sofá, poltronas, cantinho de leitura e todo um painel de televisão. Esse painel de televisão que vai estar sendo visto direto aqui da cozinha, ó. Essa abertura aqui nós fizemos. Então essa passagem aqui não vai existir porque vai ter uma bancada. Só vai existir a abertura que a gente fez, essa integração. Uma bancada toda em U ou um V talvez, que segue para essa parte que é o nosso gourmet, com uma churrasqueira. Churrasqueira para o gaúcho é muito importante, tá? Segue mais uma bancada por aqui. Aqui a gente tem um bar. Ali tá o nosso lavabo, sim, o lavabo tá dentro do espaço gourmet. E ainda a gente tem o espaço da lavanderia. Nós ficamos com uma super mega cozinha. E aqui, ó, por essa porta que eu tô saindo, vai ser a entrada principal da cozinha. E a gente chega no final pra nossa entrada, pro nosso hall de entrada, que aqui a gente também vai fazer uma chapelaria. Esse foi o tour do apartamento Desafio New, o desafio de house flipping, onde a gente comprou o imóvel para reformar e revender, com o objetivo de lucrar com ele. Nós sabíamos que nós estávamos comprando num valor de metro quadrado muito bom, e nós sabemos que ele existe uma elasticidade de valor. Atenção, nós não vamos colocar ele acima de valor de mercado. Nós vamos deixar ele concorrendo com o que tem no mercado hoje e que a gente sabe que está pior que esse imóvel. A localização é excelente, a gente tem uma baita de uma orientação solar, tem churrasqueira, que para o gaúcho é muito importante, e que, por sinal, o outro apartamento que é aqui do lado, que a gente já vendeu, que ganhou 40% de lucro, um dos pontos que caíram vendas, duas propostas, na verdade, caíram porque não tinha churrasqueira. Então, quando a gente viu esse apartamento numa localização tão boa quanto, um empreendimento um pouquinho menos imponente, maior, mas com churrasqueira, os gaúchos vão se deliciar. E já esse apartamento vai estar pronto, mas eu queria mostrar para vocês os detalhes antes da entrada dessa marcenaria. Ficou legal, né?